Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos conversar a respeito do livro Jovens Heróis da União Soviética, de autoria de Alex Halberstadt. Nesse vídeo nós vamos conversar a respeito dos avós dele que eram judeus da Lituânia. Na parte 1 nós conversamos a respeito do avô dele que era da NKVD, futura KGB. E esse avô chegou a ser um dos guarda-costas do Stalin. A cidade de Vilnius, ou Vilna, na Lituânia, que é a capital, era considerada a Jerusalém do Leste, por conta da quantidade de judeus e por conta da quantidade de sinagogas e escolas talmúdicas. Tudo isso até a chegada dos nazistas. E sobre isso, pessoal, sobre toda essa história, nós vamos falar hoje. Olá pessoal, eu me chamo Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você gosta desses dois temas, se você se interessa pela história do Holocausto, do nazismo, pela história judaica, se inscreva nesse canal, nós temos 3 playlists com esses temas, tá certo? Deem uma olhada. Eu sugiro que vocês vejam um vídeo chamado A República de Weimar e a Ascensão do Nazismo. Lá a gente conversa sobre como os nazistas chegaram ao poder, tá bom? Alex Halberstadt é um jornalista soviético estadunidense. Como dito, por parte de pai, seu avô era da NKVD, a futura KGB, e esse avô chegou a ser um dos guarda-costas do Stalin. E por parte de mãe, ele era judeu, e os avós dele eram judeus da Lituânia. A história, pessoal, de Alex Halberstadt, muito resumidamente, foi a seguinte: quando começou a faltar comida na União Soviética, a mãe dele foi atrás da cidadania israelense para poder sair do país. E aí eles conseguiram, com muito custo, sair de lá, e eles foram para os Estados Unidos. Na fase adulta, Alex Halberstadt começou a desenvolver muita ansiedade e ter pesadelos recorrentes. Isso fez com que ele voltasse para a Rússia e para a Ucrânia, a União Soviética já tinha caído, em busca da história da sua família. E ele foi também para a Lituânia, buscar a história da sua família por parte de mãe. A Lituânia, pessoal, foi o último país da Europa a adotar o cristianismo. O bisavô do Alex conheceu vizinhos mais velhos que mantinham cobras sagradas em casa, pois a Lituânia foi um dia uma nação de animistas. Governos lituanos se aferraram à sua fé animista até o casamento da sua rainha de 11 anos com um príncipe polonês. Os lituanos se converteram ao cristianismo e os ataques dos cruzados tiveram fim. Os cruzados, pessoal, atacavam a Lituânia por ser pagã e às vezes atacavam a Rússia e a Ucrânia também, né, o Império Russo, porque eles eram ortodoxos. Em relação aos judeus, a Lituânia era um país tolerante se compararmos com a Inglaterra, que expulsou os judeus em 1290, 16 anos depois foi a França e em 1492 foi a vez dos reis católicos da Espanha. Os judeus tiveram liberdade na Lituânia mesmo sob dominação polonesa, mas os mercadores, comerciantes cristãos viam os judeus como concorrentes e pediam que o governo restringisse seus direitos. Nos séculos 17 e 18, os judeus eram autorizados a se estabelecer num único trecho superlotado de Vilnius, que os gentios chamavam de Bairro Negro. Seus pátios eram cheios de lojas, quiosques e artesãos, casas de estudos religiosos e sinagogas. A maioria da população judaica da Lituânia era bastante pobre, cerca da metade vivia de caridade. O bisavô do Alex era cirurgião dentista, havia estudado em Kiev e aprendeu a falar russo, ucraniano, lituano, polonês, bielorrusso, além do Yiddish e do hebraico. Então eles tinham bastante clientes, né? Ele atendia bastante pessoas, né? Porque falava a língua de praticamente todo mundo, né? Da região. Em 1940, após o Pacto Ribbentrop-Molotov, ou Pacto de Não Agressão, os soviéticos invadiram os países bálticos, dentre eles a Lituânia, e destruíram o Estado, transformando a população em pária, principalmente os judeus.
Porém, a comunidade judaica teve, entre aspas, aqui um tratamento um pouco melhor do que a população cristã, pois os soviéticos achavam que os lituanos eram pró-fascismo, eram pró-alemães. E os judeus, obviamente, não seriam. Os vizinhos cristãos não esqueceram tão cedo esse, entre aspas, tratamento melhor. Enquanto isso, soldados do exército soviético, sujos e maltrapilhos, pilhavam lojas, roubavam casacos de inverno principalmente, independente do tamanho, e houve bastante casos de estupros. Destacamentos do Exército Vermelho desmantelavam fábricas e carregavam maquinário em caminhões para ser transportado e remontado na União Soviética. Destacamentos do Exército Vermelho desmantelaram fábricas e carregavam maquinário em caminhões para ser transportado e remontado na União Soviética. Um simples anúncio de rádio declarou que todas as empresas e casas particulares eram, a partir daquele momento, propriedade soviética, embora a maioria dos residentes da cidade continuasse a viver e a trabalhar nos mesmos lugares. Mas vocês podem imaginar o que isso significou, né? Começou também uma campanha soviética contra a religião, e isso acabou prejudicando também os judeus. Havia soviéticos nas ruas dando bala e chocolates a crianças em troca da renúncia da sua fé, seja cristã ou judaica. Eles falavam assim: Jesus deu a você essa barra de chocolate ou fui eu? Professores soviéticos faziam as crianças marcharem em volta do pátio e a cantar canções patrióticas. Vários lituanos foram presos, uns por serem ricos, outros nacionalistas, professores de faculdade, outros eram muito cristãos e houve judeus sionistas presos também. E todas essas pessoas foram enviadas para os gulags, que eram os campos de trabalhos forçados do período soviético. Em 22 de junho de 1941, soldados soviéticos correram pelas ruas, alguns descalços, outros sem camisa. De algumas janelas, lituanos atiravam neles, e na maioria das vezes os soviéticos não conseguiam responder. Os nazistas tinham invadido os países bálticos e chegaram em Vilna. Muitos judeus fantasiavam que os alemães poderiam ser até melhores que os soviéticos, porque eram muito mais estudados, muito mais civilizados, enfim, né, se enganaram muito. Semyon, o avô de Alex, fugiu da cidade e encontrou as tropas soviéticas e se ofereceu para lutar contra os nazistas. E foi assim que ele sobreviveu. Foi praticamente o único sobrevivente da família dele, ele e mais um tio. No exército soviético, as coisas eram muito complicadas e ele ficou 2 semanas para receber um simples fuzil. Não tinha armamento para todo mundo. Muitos soviéticos e lituanos que eram comunistas, quando os alemães chegaram, rasgaram a carteira do partido. Uma maneira de você se safar de uma perseguição é denunciar os outros. Isso aconteceu muito no stalinismo, no nazismo, na Inquisição. Então eram vizinhos denunciando outros vizinhos, às vezes para ficar com a casa deles, olhando na esposa, enfim. Outras vezes era para se safar mesmo, né? O que foi o caso aqui. Esses comunistas soviéticos e lituanos começaram a denunciar os vizinhos judeus para os nazistas, como uma forma de dizer assim: eles são os comunistas. Boa parte da população judaica da Lituânia não era comunista, era uma população muito religiosa. Havia comunistas sim, mas havia uma população judaica ali bastante religiosa e tal, que não eram ligados a partidos, essas coisas da ideologia política e tal. Mas os nazistas não queriam saber de nada disso. Os nazistas elegeram os judeus como seus inimigos número 1 e Hitler determinou que todos os judeus tinham que morrer, de bebês a idosos. E aí começou a perseguição dos judeus, né, aqui na Lituânia. E nisso, pessoal, as tropas lituanas nazistas começaram também a atacar os judeus. E eles fizeram coisas tão terríveis que eu não posso descrever aqui. Mas deem uma olhada no livro que o autor explica direitinho, tá bom? E aí, pessoal, um gueto foi instituído, que foi o gueto de Vilna,
E a situação era horrorosa como em todos os guetos. Faltava comida, não tinha aquecimento, eram, sei lá, várias famílias morando num apartamento muito pequeno. Enfim, os judeus eles ficaram completamente dependentes dos alemães, né? Tudo deles foi retirado, né? Foram retirados os empregos, foram retirados, quem tinha negócio perdeu, o comércio, enfim. Ficaram completamente dependentes ali dos nazistas e situação terrível, né? Muito bem, pessoal, entre 23 e 24 de dezembro de 1943, mais de 4.000 crianças e idosos foram deportados para o campo de extermínio de Sobibor. Parte dos judeus conseguiram fugir e se tornaram partisãs, outra parte foi deportada para os campos de concentração na Estônia e outra parte morreu assassinada na floresta de Ponar. É isso aí, pessoal. No próximo vídeo a gente conversa a respeito da infância do autor na União Soviética. Então, como eram os livros didáticos, o que eles ensinavam para as crianças, como eram as famílias, tá? A gente vai discutir tudo isso. É muito interessante, pessoal. Não perca a parte 3, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço sua gentileza para você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicar esse vídeo nas suas redes sociais. Tudo isso é muito importante, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.